Eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem as suas Bíblias no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo de número 5. E nós vamos fazer a leitura do versículo de número 12 até o 32. Os irmãos acompanham a leitura do texto nesse momento. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no Porte de Salomão. Mas, dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocassem sob leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, e apresentamos no templo, dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel, e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e, tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas, abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse ínterim, alguém chegou a lhes e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo, ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-no, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunha destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Amém.
Depois, antes de entrarmos na exposição, só antecipadamente, algo de sentido real nos originais da Escritura. Por exemplo, o versículo de número 14 diz: e crescia mais e mais a multidão. Aqui, no termo original, tem um sentido de e continuava crescendo. Era uma coisa que não cessava. Lucas foi cirúrgico em dar essa informação para toda a história da igreja, e que não cessava o crescimento, não parava de crescer. E faz todo sentido pelo contexto de todos os Atos dos Apóstolos. A outra coisa também, no versículo de número 21, que diz: tendo ouvido isso, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Quer dizer também que continuavam ensinando, algo que eles não pararam de fazer desde o momento do Pentecoste até o dado momento, e ainda continuaria também no contexto de Atos dos Apóstolos. E uma coisa mais interessante é lá no versículo de número 30, na qual eles declaravam, e Pedro declarava: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes. E aqui tem um sentido de matar com as próprias mãos. Isso irritava mais ainda eles, porque foi prática deles. Ele trouxe uma acusação mais pesada do que simplesmente uma influência. O termo aqui significa matar com as próprias mãos. Bem, meus irmãos, voltando aqui ao contexto que aconteceu até hoje, que nós estamos expondo aqui, nós vimos que aconteceu uma perseguição externa, mas externa assim, de fora para dentro. Depois nós tivemos uma perseguição interna, e aí nós vamos ver, não é nem corrupção restante, é corrupção total que existia da parte dos inimigos do povo de Deus, dos saduceus, fariseus, e liderados pelos saduceus, claro, e nós vimos isso aqui contextualmente já. Eles totalmente perdidos, seu coração totalmente petrificado e destinados à morte eterna, eles atacavam, também influenciados pelo diabo. E internamente, como nós vimos com Ananias e Safira, também eles, claro, participantes ali da comunhão dos santos, sendo eles, entendamos isso no contexto bíblico também, que são um daqueles 4 solos em que as sementes são lançadas, que não é o do eleito, a terra boa. Eles não são, porque eles passaram por um tempo ali e até admiraram uma boa obra que foi de Barnabé, e quiseram, por inveja, fazer tal coisa, mas influenciados pelo diabo foram mentir, e isso seria uma prática talvez constante se assim permanecesse. Mas o próprio Deus os matou, e aí aquilo já foi sanado imediatamente. Nós mostramos também na última pregação essa questão de que Deus ele aniquila essas ações contra a congregação, ajuntamento e no meio do povo dele. Ele faz cessar imediatamente. Mas agora nós vamos passar por um momento aqui na Escritura, e nós temos 2 pontos centrais, 2 temáticas centrais, aqui do versículo número 12 até o versículo número 32, em que a primeira seria aqui do versículo 12 ao 16, a manifestação do poder de Deus por meio da igreja, por meio do povo de Deus, do ajuntamento dos santos. Então, diante da perseguição, a igreja se reuniu, clamou a Deus, e ela rogou por intrepidez para pregar. Isso nós vamos ver no versículo número 29 do capítulo de número 4. Observe comigo, volte aí um pouquinho, quando ele diz, versículo de número 29 do capítulo 4, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos
que anunciem com toda intrepidez a palavra de Deus. E aí, essa ocorrência de curas, sinais, prodígios, por intermédio dos apóstolos, no versículo número 30, lá do 4, nós vamos ver. Então, a primeira resposta, ela foi ali imediata. A casa onde os crentes estavam reunidos tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E aí eles passaram a anunciar a palavra de Deus com toda a intrepidez. A segunda resposta também foi prontamente atendida aqui do versículo de número 12 a 16. Ali imediata e aqui também continuava acontecendo a mesma coisa. Então, é esse assunto que desenvolveremos agora. E aí, o primeiro ponto dessa questão dessa manifestação na igreja, em primeiro lugar, seria sinais e prodígios entre o povo. Porque assim diz o versículo número 12, volte seus olhos para o texto, e diz o seguinte: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. É importante destacar que os sinais e prodígios eram credenciais dos apóstolos. Todos os apóstolos tinham isso. Inclusive, uma pequena digressão, é por isso que alguns seres humanos terríveis que existem nesse mundo, se dizendo como tais, eles sempre são aqueles milagreiros. Esses que se dizem apóstolos dos dias de hoje, eles têm que manifestar algum milagre. Eles pagam alguém para dizer que aconteceu, alguém se faz que foi curado na hora ali de uma reunião, de um culto, que está sendo filmado, aquela coisa toda. Eles fazem isso porque eles, apesar de não terem o Espírito, como diz Judas, que são ímpios agindo impiamente, como diz também Judas, que aconteceria isso no final dos tempos, e acontece à torta e à direita dos dias de hoje, eles assim o fazem, porque eles sabem e veem nas Escrituras que para ser apóstolo tem que ter isso nas suas credenciais. Essas credenciais dos apóstolos, voltando para o texto, agora estão sendo usadas aqui. Um apóstolo não é apenas um pensador ou professor e pregador. Aqui no Novo Testamento não é apenas isso. Mas, sobretudo, um embaixador que tem de agir com palavra e ação, conforme a incumbência que o Senhor Jesus os deu. Inclusive, o Senhor Jesus soprou o seu Espírito neles. O seu Shed, no seu livro As Epístolas na Prisão, ele explica bem e de forma magnífica essa questão de ser embaixador. Ele pega até um termo em hebraico, que é utilizado para o shaliach de Deus. Não é só apenas um embaixador, mas um procurador. Agindo eles, age Cristo. E eles são, ali naquele momento, a liderança da igreja de Cristo. Eles agem, eles pregam, eles manifestação de curas e todo tipo de prodígios e sinais aconteciam ali naquele momento, na história, através dos apóstolos, que agiam de acordo com a vontade do Senhor. Justo Gonzalez acrescenta que a frequência das histórias de milagre no livro de Atos levou muitas pessoas a negar a historicidade do livro, inclusive. E aí na história nós vamos ter pessoas terríveis, como o pai do liberalismo teológico, Rudolf Bultmann, diz que é o seguinte: é impossível usar a luz elétrica e o rádio, beneficiar-nos dos remédios modernos e das descobertas cirúrgicas e, ao mesmo tempo, acreditar no mundo de espíritos e milagres do Novo Testamento. Assim declara o pai
do liberalismo teológico. E o que dói muito, numa declaração como essa, é que infelizmente chegou a entrar em seminários esse pensamento. Vendo aquele dizerzinho que parece tão bonitinho, a Bíblia contém a palavra de Deus, vem do liberalismo teológico. Isso é terrível. Sei que estão transmitindo, filmando, vai ficar, mas, infelizmente, até mesmo dentro da nossa denominação, existiram muitos pastores formados em períodos em que tinha liberalismo teológico em seminários. Presbiterianos. Vamos nem pegar aí Seminário Teológico de Fortaleza, que tinha aqui, não, ali era demais, mas dentro de seminários presbiterianos nós tínhamos. Por que a dificuldade? Que se tem uma igreja que preza pela confessionalidade. Vocês nunca pensaram por que acontece isso, não? Isso acontece porque muitos pastores, a teologia liberal entrou na mente deles, e, meu amigo, para sair, só se eles tivessem coragem de debater. Não tem, a maioria é frouxo. Porque com a escritura eles não conseguem fugindo. Então, meus irmãos, algo muito nocivo com esse tipo de pensamento entrou até em seminários. Que Bultmann aqui, ele estava totalmente equivocado. Porque o Deus que criou o universo interfere nele quando quer, onde quer, conforme quer, de acordo com sua soberania e vontade, segundo o beneplácito da sua vontade. Os milagres não são apenas possíveis, mas eles são frequentes. E em Atos dos Apóstolos isso acontece toda hora, todo momento. E é inaceitável para alguns nesse mundo. Os milagres operados por Jesus durante o seu ministério aqui na terra, ele tinha 3 propósitos. Primeiro, demonstrar compaixão e suprir as necessidades humanas. Mesmo que o sujeito não fosse eleito, ele sabia que não era, ele curava, ele ajudava aquela pessoa necessitada. Um dos exemplos são 10 leprosos, que só um voltou para agradecer. E ele sabia disso. Mas ele mesmo assim fez o bem àquelas pessoas. A outra coisa é apresentar suas credenciais como filho de Deus. Que ali só quem não conseguiu enxergar foi aqueles que eram cegados pelo próprio Deus, colocando como escamas os olhos. Se não fosse assim, eles conseguiriam reconhecer. Os doutores da lei com certeza conseguiriam, mas o Senhor mesmo fez. Foi preciso uma ação de Deus para que aquele que é especialista na Escritura não reconhecesse o Filho de Deus. E a outra é transmitir verdades espirituais. Jesus é quem opera essas maravilhas por meio dos apóstolos. Jesus aqui está agindo através do seu Espírito, o Espírito Santo de Deus, o Deus Trino, ele flui do Filho e do Pai, de ambos. Só que os milagres não são um substituto para o Evangelho. Não são assim. Eles apenas abrem as portas à pregação. Os milagres não são um recurso usado por Deus para a salvação. Ser curado não significa ser salvo, ser eleito. É apenas uma demonstração de poder, o meio usado para Deus, para chamar os pecadores ao arrependimento e à fé salvadora e à pregação da palavra. O Senhor Deus, ele faz esses milagres acontecer, como eu digo, desde o começo. Ele faz um estrondo acontecer, milagres acontecerem, coisas grandes acontecerem, chama a atenção das pessoas, causa um ajuntamento para chamar para o ajuntamento. É ajuntamento sobre ajuntamento.
Deus quer o seu povo ouvindo juntos, mesmo em meio às pessoas que não serão ou não são. Assim ele o faz. Os milagres provocaram dois resultados interessantes e opostos aqui nesse momento. No extremo, uma reserva temerosa. No outro, grandes sucessos missionários. Essa é a realidade que vemos nos dois pontos que nós vamos ver seguintes. O primeiro é temor e respeito do povo. Seria o segundo ponto, mas em primeiro lugar, desses dois pontos seguintes, temor e respeito entre o povo. Versículo 13 diz: mas dos restantes ninguém ousava ajuntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração, respeito. A vida da igreja tinha um impacto irresistível, tanto em vista dos milagres e sinais, quanto pelo amor cordial e pela assistência em seu meio. Inclusive, isso é uma coisa que a gente vai ver posteriormente nas próximas pregações. Do outro lado, a igreja gerava uma reverência cheia de temor à sua volta. O termo utilizado aqui para juntar-se não é o mesmo que acontece ou não é eclesia, que significa ajuntamento. É outro termo, é um termo que pode ser utilizado para alguém forçado a se juntar a alguém. Ou seja, eles, pela ação da igreja, pelos milagres que aconteciam, eles eram forçados a estar naquele local. Eles não queriam, aqui é uma parte que não eram convertidos. E eles acabavam estando no meio. Sempre aconteceu isso na história da igreja. Desde o começo de Atos aqui a gente vai ver pessoas, mesmo no ajuntamento santo, cantando salmos bem bonitinho, louvando a Deus, ouvindo a doutrina dos apóstolos, a pregação bem bonitinha, certinha, o culto acontecendo, simples ali, mas no meio do ajuntamento do povo de Deus, sempre teve alguns, ou até muitos, que não eram de fato convertidos, eram convencidos por uma maneira de viver da comunidade totalmente diferente do que acontecia naquela época. Amorosa, caridosa, assistencial, unida. Essa questão de união, é por isso que esse papo de ficar usando, não é errado, mas exaltar, somos uma família, não é muito legal não. Ai, uma família, aquela coisa toda boazinha, aquela coisa toda. Isso aí pode atrair pessoas que não são convertidas. A verdade é que atrai eleito. Pode ser a palavra mais dura que for. É Pedro aqui, Pedro pegou mole com alguém aqui, rapaz, em nenhum momento. Não, era duro. É um cara dizer uma coisa dessa que ele vai dizer depois, aqui, durante a pregação. Mataste com as próprias mãos. Não tinha alisamento não, tinha coach aqui não. Então essa maneira coach de apresentar a igreja, com essa coisa tão boazinha, como se não acontecesse nenhum problema, isso é fake, isso é terrível. Pode atrair justamente quem não é eleito, como aconteceu aqui, mesmo sem eles fazerem isso. Imagine se fizessem. Imagine se fizessem dessa forma. Então, uma coisa aqui interessante, voltando para o texto, os judeus descrentes, eles se mantiveram à distância dos cristãos, deixando em paz. Eles ficaram na deles. Talvez tivessem medo de que uma lealdade apenas parcial os levasse a julgamento. Porque eles sabiam, os descrentes, sabiam que é uma coisa que nós devemos prestar muita atenção
na igreja primitiva. Crer, e principalmente em alguns momentos da história, crer no Senhor Jesus significava morrer. Perseguição não era como que dizem que é perseguição na China. Que a China, o pessoal diz que existe, não. A China você só não pode pregar na rua. Não pode transmitir culto como nós estamos transmitindo. Isso aí não, mas lá você pode ter uma igreja presbiteriana lá, você pode cultuar lá como nós estamos cultuando aqui, dentro da igreja. Nada fora, é tudo dentro. Não era uma coisa assim, aqui era morte que significava. Não era perseguição intelectual, era para matar mesmo, em muitos momentos na história da igreja. Perseguição era assim, é o que estavam querendo fazer com eles, inclusive no contexto em que nós estamos aqui. Se, porém, era o medo que afastava, aqui nesse momento, eles, mesmo assim, não poderiam deixar de louvar os cristãos à medida que se impressionavam por aquilo que eles faziam e viviam no seu modo de viver. Então, a solenidade que os cristãos viviam fechava as portas aos covardes, e eles abriam as portas aos eleitos. Mesmo os inconversos precisavam dobrar-se diante deles, das evidências da santidade com que a igreja vive no mundo aqui nesse momento. A outra coisa, o crescimento explosivo da igreja. O versículo 14 vai dizer: e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. O sentido que eu estava falando no início, continuava crescendo. Era algo que não cessava esse crescimento. Nós vamos ver mais tarde que Lucas, ele relata números exatos por 3 vezes, mas depois disso ele só relata que crescia mais e mais, crescia em número, multiplicava, porque era incontável já a quantidade de conversas nesse momento, de pessoas que seguiam o Senhor Jesus. Ele vai deixar específico apenas, Lucas, no versículo 41, do 2 e no 4:4. Depois daí, meus irmãos, não tem, é incontável. E começa a falar de multidões, ou algo parecido. Então, tanto o ataque externo, que seria essa perseguição, quanto o interno, que foi a hipocrisia que nós falamos, foram enfrentados com firmeza, e como resultado a igreja explodiu em crescimento. A igreja, assim resistindo à perseguição de fora, como também suportando muitas vezes grandes lutas que acontecem no meio. Inclusive nós, domingo que vem, vamos retornar às obras da carne, fruto do Espírito. Nós vimos nas obras da carne o quanto é terrível tudo aquilo. Aquilo acontece na igreja. Ali Paulo está escrevendo para a igreja, para pessoas que ainda queriam praticar ou tinham resquícios daquelas coisas. A igreja tem que ser firme, a igreja tem que disciplinar, a igreja tem que exortar. A igreja muitas vezes realmente tem que expulsar algumas pessoas da igreja. Infelizmente. Tem que agir dessa forma, porque o próprio Deus o faz. Nós vimos aqui no capítulo 5, no início, que Deus foi extremamente extremo. Matou o marido e a mulher, a esposa, por causa da hipocrisia. Agora imagine as demais coisas, como são terríveis para Deus. Versículo 15 e 16. Curas extraordinárias.
15:16 diz o seguinte: a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sob leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. A era messiânica havia chegado. O ressuscitado e exaltado é o mesmo Salvador dos evangelhos, dando prosseguimento à sua obra, por meio de seus mensageiros, por meio da igreja, por meio dos apóstolos. Esses milagres atestavam o poder do Cristo ressurreto, que era manifestado por intermédio dos apóstolos aqui. Pedro, inclusive, ele vem liderando bastante, até certo ponto em Atos é muito Pedro, depois é que é muito Paulo. Pedro é poderosamente usado por Jesus, tanto para pregar com toda intrepidez, como para realizar curas, milagres e prodígios. Pedro, podemos dizer que ele era usado completamente durante o período da igreja primitiva. Pedro usado completamente, de forma extraordinária. John Stott, ele diz o seguinte, ele enfatiza que se tratava de uma notável demonstração do poder de Deus para curar e libertar seres humanos, assim como o episódio de Ananias e Safira havia sido uma demonstração de seu poder para julgá-los. Julgamento e cura, libertação e juízo de Deus. As duas coisas acontecendo aqui. Muitas vezes, na história da igreja, se pensa só em cura e milagres. Outros momentos, pensa-se apenas no juízo de Deus, pensa-se apenas nos julgamentos, mas não entendem que essas coisas caminham juntas também, em toda a história da igreja. E aí, hoje, os milagres acontecem não por portadores do poder, mas pela vontade soberana de Deus. E aí nós temos uma segunda temática aqui, do versículo 17 ao 32, que seria a perseguição implacável à igreja. Tivemos a perseguição externa primeiro, de fora para dentro, depois de dentro para fora com a hipocrisia, mas de novo vem ataque aqui. De novo vem pancada aqui. O ministério de cura dos apóstolos provocou esse segundo ataque por parte das autoridades, da mesma forma que a cura milagrosa do coxo provocara o primeiro. Primeiro ataque aconteceu por causa daquele coxo no pórtico de Salomão. Vocês lembram, né? E aí eles perseguiram. E agora, da mesma forma, vai acontecendo. O mesmo sol que amolece a cera, endurece também o barro. O mesmo aquecer que amolece a cera, também endurece o barro. Os líderes religiosos não se dobraram diante das evidências do poder de Deus. Não fizeram isso. Ao contrário, endureceram-se ainda mais. E agora, ao invés de se converterem à fé cristã, queriam matar os apóstolos. Estávamos falando, crer significava morrer. Em muitos momentos durante a história da igreja primitiva, ou depois desse período.
Nos primeiros séculos significava isso. É por isso que eram transformados em luminárias, pegando fogo o corpo deles. É por isso que eram jogados às feras, e daí por diante. Vamos destacar aqui alguns pontos também dessa perseguição implacável à igreja. O primeiro deles é a prisão dos apóstolos, que é do versículo 17 e 18, que vai dizer: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mais uma vez se iniciava contra os apóstolos, tiveram aqui essa iniciativa, que foi tomada pelo sumo sacerdote, pelo grupo dos saduceus, dentro do Sinédrio. Inclusive, nós vamos ver a mesma coisa, aqui no versículo 1 do capítulo 4, diz: falava eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. E mais uma vez aqui, os saduceus, é por isso que nós falamos e continuamos a falar. Os saduceus agora são os principais inimigos. E os fariseus parecem eles ter ficado mais mansos com tudo isso. Isso se dá também pelo fato doutrinário. Vocês lembram quando o Senhor Jesus estava debatendo com eles, com os herodianos, com os mestres da lei, aí depois foi debater com os saduceus. Quando o Senhor Jesus ele venceu-os naquele momento de forma magnífica, depois vieram judeus e disseram assim: bem falaste, Senhor. Ou seja, eles concordavam com algumas coisas da doutrina dos apóstolos, que é a mesma doutrina de Cristo. Por isso que eles ficavam mais, freavam mais, pegavam mais leve. Os saduceus não. Os saduceus eram indignados porque eles sabiam que era da mesma laia teológica, filosófica e vivida da parte dos apóstolos com Jesus. E Jesus, lá, durante seu ministério, ele desceu o chicote, o azorrague no templo com os vendilhões que eram liderados pelos saduceus. Jesus acabou com o negocinho deles lucrativo. É como se Jesus estivesse presente hoje, chegasse aí na Igreja Universal do Reino de Deus e outras igrejas aí que só pensam em dinheiro e extorquir o povo, entendeu? Vendendo sal, não sei de quê, e água. Olha aí que essa água vai curar, esse tipo de coisa. Jesus fizesse tudo aquilo, eles iam ser inimigos de Cristo. Mesma coisa, entendeu? Quando alguém chamar você de fariseu, você diz: show, tu está dizendo que eu entendo da Escritura. Só que eu não tenho um padrão de viver igual deles, procuro viver honestamente. Agora, alguns nesse mundo são realmente saduceus. Algumas denominações são realmente de homens que são saduceus de fato. Aí sim, seria realmente um insulto terrível ser saduceus. Mas os fariseus, que sempre se posicionaram contra Jesus, agora se limitavam aos ataques de conteúdo. Os sacerdotes do partido dos saduceus é que lideravam a decisão e lideraram naquela época de matar Jesus. Vocês lembram, né? E você pode ver aí no capítulo 11 de João, do versículo 46 ao 53, isso aí. E agora, em perseguir os apóstolos. Na primeira prisão, apenas Pedro e João foram recolhidos ao cárcere, no pátio do templo. Só eles dois, na primeira prisão. Agora não, são todos os apóstolos que foram presos e recolhidos essa prisão pública, juntamente com os outros criminosos, com pessoas nocivas na sociedade. Eles estavam lá nesse momento. Todos, não foi só dois. Vocês são mais ferrenhos agora.
Desta vez a situação poderia evoluir para quê? Para a pena de morte. Simplesmente assim. Sumo sacerdote e seus aliados, tomados de toda a inveja possível, pensaram que poderia estancar o fluxo da obra de Deus com ameaças. Mas não sabiam que a obra de Deus é irresistível. E ninguém pode deter o braço do Senhor onipotente. O cristão, ele tem que ter a mesma coragem de Davi diante de Golias. E saber que não é o nosso braço, mas sim o braço do Senhor que nos traz a vitória. E eles agiam assim, eles pensavam assim, eles criam assim. Cadeias, tribulações, açoites, torturas, martírios, não conseguem fazer recuar aqueles que estão cheios do Espírito Santo. Nunca isso foi conseguido na história. Nunca pararam a pregação do Evangelho. E a verdade, não só a pregação do Evangelho, mas a verdade em minúcias. Que o diga Atanásio, o anão negro, que chegou em dado momento que era ele sozinho contra o mundo, afirmando Cristo ser de igual substância a Deus Pai, igual a Deus, não querendo banir nenhum livro, como fez Ário, querendo deixar de lado o Evangelho de João, em que inclusive depois, em certo momento, retirou alguns textos, algumas palavras do texto e colocou outras para falsificar, para não afirmarem que Jesus é um só com o Pai, da mesma substância. Atanásio ficou sozinho. E ele parou? Ele deixou de ensinar? Ele deixou de crer? Deixou de afirmar? Não. Nenhuma perseguição da história parou a verdade do Evangelho. Gostei muito da palavra de Josafá Vasconcelos, quando ele afirmou que nem que sobre no mundo com a verdade do Evangelho, com o Evangelho puro e simples, com a doutrina de Cristo, mas não morre, não matam a verdade jamais. Jamais. Então essas condições adversas não adiantará de nada para o povo de Deus, para a igreja visível, para aqueles que creem em Deus, afirmam as verdades que estão na Escritura, preservada através dos séculos, para nós nos desfrutarmos dela e sermos instruídos por ela. Em segundo lugar, a intervenção do anjo. Versículo 19 e 20 vai dizer: mas, de noite, o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Os anjos são ministros de Deus que trabalham em favor dos que herdam a salvação. E aí Hebreus 1,14 vai declarar isso. Os ministros dele podem ser vistos tanto no Antigo Testamento, a gente vê a ação deles lá, quanto no Novo Testamento, que nós vimos aqui, veremos no capítulo 12, veremos no capítulo 27, versículo 23 também. O anjo de Deus lhe ofereceu o livramento, mas também o comissionamento. E não apenas, não, daí vocês estão livres, e agora não façam mais nada disso. Não é como acontece nos cárceres hoje em dia, que o cara vai lá para a ala dos evangélicos, porque para ou tentar fugir de alguma punição lá dentro, ou se fazer de santo para sair logo. Não, é para ter comissionamento também. O verdadeiro convertido, quando sair de lá, sair fazendo diferença nesse mundo. E aqui eles tiveram aqui livramento e comissionamento, ou seja,
os apóstolos não foram libertados da prisão simplesmente para escapar. Não são como sujeito lá do sonho de liberdade, prison break ou coisa assim, não. Eles foram incumbidos de um novo serviço no templo. Eles deveriam anunciar ao povo as palavras desta vida. Porque é algo que tem que acontecer aqui. O novo nascimento é aqui. A regeneração é aqui. Então não tem esse negócio de acontecer só lá na glória. É aqui, palavras desta vida. É a palavra que depende a vida e a morte. A vida eterna ou morte eterna. Essas palavras precisam ser ditas sob qualquer circunstância. Não interessa. Tem que ser dita, tem que ser pregada. O anjo aqui, abrindo a porta da prisão, e fizeram isso sem que os guardas percebessem, só que ele ordenou que abrissem a boca. Foi aberta as portas da prisão para eles abrirem a boca. Mas eu sei que eles já abriam mas a palavra do Senhor é pregada repetidamente, a mesma coisa sempre, porque somos desobedientes e esquecidos. Às vezes a pessoa reclama assim, rapaz, mas o pastor prega esse tema demais. Quantas vezes se prega sobre o dia do Senhor, sobre isso e aquilo e tal. Assim também é o nosso Deus quando comissiona os seus anjos. E aqui, mesmo eles sendo pregadores do Evangelho sempre. Em algum momento eles deixaram de pregar? Não. Mas mesmo assim, ao libertar, olha, vá para o templo e preguem as palavras dessa vida. Porque em qualquer lugar que eles fossem, eles iam pregar mesmo, mas mandou ir para o templo e continuar pregando. Essa ordem é uma ordem do ide e pregar o Evangelho a toda criatura para todo ser cristão. Ninguém pode fugir, deve fugir disso. Então, o anjo de Deus e os apóstolos não respeitaram as ordens absolutistas e arrogantes dos líderes judaicos. Não, nada disso. Nem é que foi dado lá no capítulo 4, nem é que é dado aqui. Apenas anunciavam o Evangelho, mas o faziam no templo, que era o território dos sacerdotes. Isso os indignava. Lembra que o apóstolo Paulo ele tem um dizer sempre, principalmente em Romanos, né? Primeiro do judeu, depois do grego. Primeiro do judeu, depois do grego. Depois do gentio. Aqui nesse período, não hoje. Hoje não adianta ficar com essas bandeirinhas de Israel, esse negócio aí é uma babaquice teológica. Mas nesse período, era importante que primeiro fosse a eles. Como diz o apóstolo Paulo, eles eram detentores dos oráculos. Eles entendiam da escritura. O que tinha de escritura na mão, naquela época? Eles entendiam demais. Eram especialistas. Então, quando o apóstolo pregava, utilizava o Antigo Testamento, demonstrava o Antigo Testamento, eles entendiam a assimilação ali na hora. Sendo eleitos, criam. Alguns entendiam, mas não criam, por não serem eleitos. Mas era importante ir primeiro a eles. Nessa época, hoje esqueçam isso. Esqueçam esse tipo de coisa hoje. Isso não faz parte, não é mais que um fanatismo doente e cego. Ficar fazendo essas ondinhas aí. Quem faz esse negócio aí é o catolicismo romano, os romanistas. Ficam preservando coisas lá em Israel, e aquela coisa toda, tem um caminho aqui, aí tem um guia turístico que não sei o quê, os judeus estão nem para isso. Nós não nos guiamos por vista, como diz uma musiquinha, né? Em terceiro lugar,
a perplexidade do Sinédrio, aqui vamos do 21 ao 26, que diz assim, ó, tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o Sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere. E, tendo voltado, relataram, dizendo, achamos o cárcere fechado com toda a segurança e os sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas, abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse íntere, alguém chegou e lhes comunicou, eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo ensinando o povo. Isto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Os saduceus, seitas da qual precedia o sumo sacerdote, toda a classe sacerdotal, não acreditavam em ressurreição, que é tema central da pregação dos apóstolos. Fala logo da ressurreição de Cristo Jesus, ressurreição do último dia, e daí por diante. Então, eles não acreditavam nisso. Eles também não acreditavam em anjos. Os saduceus não acreditavam em anjos. E aí, curiosamente, o anjo do Senhor, os anjos do Senhor os livraram. Livrou uma vez, livram de novo. E incumbiram eles de uma missão. Então, estavam ali presentes, né? Naquele momento. Então, eles haviam ordenado que os apóstolos se calassem. E eles se colocaram no centro, no miolo, no local da religião judaica, o templo, ensinando a palavra, desde o romper do dia. Não pararam, não cessaram, continuaram ensinando. Então, o Sinédrio agora se viu num beco sem saída. Esses líderes estavam encurralados. As evidências reprovavam sua teologia e a intrepidez dos apóstolos desafiava seu poder. Então, meus irmãos, o evangelho não deve fugir para a clandestinidade, mas ser proclamado publicamente. Enquanto nós tivermos a oportunidade de proclamar a salvação, pregar a Cristo este crucificado, o devemos fazer. E devemos ampliar os horizontes disso. É importante transmissão de culto, separar a parte da pregação, mas é importante também a gente postar nas redes sociais. Pode ser usado para o bem isso. Pessoas podem ter a sua fé corrigida através da pregação. Mas, principalmente, anunciar a toda criatura o Evangelho de Deus. A toda criatura. Toda. Aqui não é uma questão de devoção primitiva, mas é uma proclamação aberta de Jesus e da obra de sua vida. Em quarto lugar, a interrogação do sumo sacerdote. Versículo 27 e 28 diz: trouxeram-nos, apresentando-os ao Sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue
desse homem. O sumo sacerdote estava furioso com os apóstolos por dois motivos. A gente vai ver aqui dois motivos. Primeiro, porque uma ordem expressa do Sinédrio fora desobedecida por eles. Eles desobedeceram essa ordem. Não podiam pregar, nem falar nesse nome. E a outra, porque os apóstolos acusavam as autoridades judaicas e o povo de terem crucificado a Cristo. E aí a gente vai ver que na Escritura, no versículo 25 do capítulo 27 de Mateus, os sacerdotes, disse: caia sobre nós o sangue e sobre nossos filhos. Agora Pedro, ele com coragem, intrepidez, podemos dizer com indômita intrepidez, por 4 vezes denunciou os líderes e o povo de terem matado a Jesus. Inclusive ele chama de autor da vida. No capítulo 2 nós vimos isso, no capítulo 3 nós vimos isso, no capítulo 4 também, e agora também no 29 e 30 que a gente vai ler. Então torna-se aqui especialmente explícito que está em jogo esse nome. Está em jogo esse homem. Está em jogo Jesus, unicamente Ele que está em jogo aqui. Não pode pregar nesse nome. O Senhor Jesus declarou no capítulo 16 de João que nós seríamos odiados nesse mundo por causa do nome dele. Por causa dele. Sofreríamos afronta, seremos perseguidos e mentindo diriam todo o mal contra nós, contra o seu povo, contra a igreja. E aí isso nos leva em quinto e último lugar, a resposta ousada dos apóstolos. E aí vai do 29 ao 32, muito ousada. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, e entendam, com as próprias mãos, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Esse texto trata da questão da desobediência civil. Os apóstolos desobedeceram às autoridades constituídas, às ordens dos sinédrios abusivas, absolutistas, pretendiam domesticar a consciência dos apóstolos. Infelizmente, tivemos igrejas nesse mundo, em alguns momentos, em alguns países, alguns momentos históricos que conseguiram fazer isso, com muitos. Um aqui faz parte da cristandade, mas não tem nada a ver, assim, como você vai ver, o tanto de desobediência com a Escritura e envolvimento com o Estado que existe, os romanistas, pelo amor, nem conta. Mas tivemos alguns na história que faziam isso, por exemplo, a igreja confessante, no período do nazismo, de Adolf Hitler. A igreja confessante, a crença dela não era genuína. Era simplesmente uma mistura de liberalismo teológico com o pietismo alemão, que surgiu antes de surgir o nazismo, e aí aquela igreja foi constituída e obediente ao Estado. Era uma igreja domesticada. Mas a doutrina do Senhor verdadeira não deve ser assim.
Esses quiseram fazer isso, domesticá-los aqui. Essa consciência dos apóstolos, a doutrina, a pregação, a declaração, eles iriam anunciar quem? Fora Cristo. Tirando Jesus da pregação, não existe pregação nenhuma. Portanto, até muitas coisas que fazem hoje em dia, é uma ajudinha ali, você é importante para Deus, ele se importa com você, ele faz isso com você, aí, ou então um testemunho, não falam nem o nome de Cristo. Está errado essa adulação. Isso é terrível. A pregação tem que ter Cristo. Por isso que aqueles perseguiram isso. Não preguem no nome de Cristo. Não conseguiram domesticar eles. Então aqui eles afirmaram mesmo de fato que a autoridade de Deus está acima da autoridade do Sinédrio. Eles obedeceram a Deus. Eles estavam dispostos a desobedecer às autoridades judaicas de qualquer uma que fosse. Então, o custo de ser um cristão é estar disposto a obedecer a Deus antes do que aos homens. E suportar as consequências. Porque fazendo isso, consequências virão. E grandes, e fortes, e pesadas. Vá conversar com um missionário da janela 10 por 40. Que de todas as denominações tem. Vê se as consequências são fáceis. Quantos missionários mortos a bala, degolados, humilhados, queimados, jogando água quente na cabeça, piche, tudo. Quantos fizeram isso aí? Então, a consequência de desobedecer autoridades em nome de Deus é forte, é pesada. Eles sabiam disso. Mas eles enfrentavam tudo isso, pregando a palavra de Deus com toda a verdade. Então, eles, longe de se intimidarem diante das ameaças dos sinédrios, os apóstolos reafirmaram a acusação de que os líderes haviam matado Jesus com as próprias mãos. Entendam isso, o texto diz isso. E pendurando o madeiro. Aumentou a questão da afirmação. Tornou mais aguda. Mais forte, mais pesada. Mais uma vez, os apóstolos deram testemunho da ressurreição de Cristo e proclamaram arrependimento e remissão dos pecados a Israel, bem como a concessão do Espírito Santo aos que lhe obedecem. Assim lhe dá quem crê no Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus, o Espírito da promessa aqui acontecendo. Ainda Pedro concluiu dizendo que quando os líderes judaicos mataram a Jesus, agiram contra o Deus a quem alegadamente adoravam. Agindo contra Jesus, estava agindo contra Deus. Aqui tem aquela questão filosófica do pé de igualdade com Deus, que tanto lutou o Atanásio. Mas também tem a questão de uma grande contradição que eles viviam naquele momento. Pregaram a Israel, insistiram naquele momento da história, pregavam no templo, pregavam para os líderes, não alisavam os coros de ninguém, afirmavam a verdade, Cristo esse crucificado, com toda a intrepidez, apesar das ameaças. E aí que fica para nós uma lição. Será que pregaríamos e nos manteríamos firmes na fé, sendo perseguidos dessa forma? Será que teríamos coragem de ensinar
a toda e qualquer criatura, pregar a Cristo, sabendo que isso podia custar a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça, nos dê intrepidez e entendimento da palavra para pregar a verdade, a única verdade que se encontra na Escritura, em Cristo Jesus, o centro da Escritura. A Escritura, o Antigo Testamento aponta para ele, e o que temos hoje aponta para ele também. O MID das Escrituras é Cristo, o nosso Salvador. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor nosso, obrigado pelo teu dia, ó Pai. Dia esse, ó Pai amado, que nós te cultuamos, que ouvimos a tua palavra, cantamos a tua palavra e nos reunimos com um povo que se chama pelo teu nome. Abençoa, ó Pai, em nome de Jesus, essa igreja, que ela possa seguir toda a instrução pregada aqui. Isso para a tua glória. Que não levemos o teu nome em vão e levemos o teu nome, ó Pai amado, em pregações, em evangelismos pessoais, em conselhos às pessoas e em conserto teológico, que muito tem que acontecer nesse país. Possamos ter sabedoria vinda do alto, paciência, brandura, mas firmeza na pregação da verdade, pregando verdade da tua palavra com coragem, ó Pai amado, não sendo domesticados pelo mundo, em nome de Jesus, que nós choramos e te agradecemos. Amém, Senhor.